Olá, queridos, vamos continuar a nossa jornada com Davi, trilhando pela estrada do autoconhecimento, e nessa estrada, uma estação importante é conhecer e controlar as emoções. Emoções fora do controle podem arruinar uma vida. E os noticiários estão aí repletos de casos de pessoas que, por terem uma emoção alterada, seja numa relação conjugal, seja numa briga de trânsito, seja numa situação de bar, em situações as mais variadas, pessoas que têm a sua vida arruinada por causa de uma emoção descontrolada. E eu e você não somos diferentes da humanidade. Se nós não tivermos controle sobre as nossas emoções, nós podemos nos arruinar facilmente. Nesse assunto, 3 verdades importantes você deve guardar. E a gente vai partir de 1 Samuel, capítulo 18, versículos 10 a 12, que diz assim: No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Essa experiência de Davi e Saul chama a nossa atenção para 3 verdades. A primeira verdade é que você tem limites. Saul, ele nessa situação foi tomado por uma emoção tão forte que ele perdeu o controle do consciente. Diz o texto aqui que no dia seguinte um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Davi, se apossou de Saul. Como é que a gente pode entender essa questão de um espírito maligno da parte de Deus? Primeiramente, a gente precisa entender que Deus não mandou, Deus permitiu, porque nada escapa ao seu controle. Então, se houve uma situação na face da terra, é porque Deus de alguma forma permitiu, porque se Deus não tivesse permitido, aquilo não teria acontecido. Então, não é uma ordenança de Deus. Segundo lugar, a gente deve entender que esse espírito mal aqui não tem a ver com um mal moral, mas com um mal experiencial. Então, da parte de Deus não vem o mal moral. Agora, da parte de Deus pode vir situações que nós chamamos de mal e que são situações experienciais. E aqui nós temos também que esse espírito se apossou de Saul, ou seja, Saul, ele entrou num estado de transe, né? Ele perdeu o contato com o seu próprio consciente, é o que nós chamamos de estado alterado de consciência, provocado pela raiva. A raiva fez com que Saul se desconectasse do seu consciente e vivesse um estado alterado de consciência. Nós também corremos o risco de viver um momento emocional que ultrapassa o nosso limite. Nenhum de nós estamos livres disso, e creio que muitos de nós já vivemos. Eu já vivi momentos assim, eu creio que você também já viveu momentos assim, em que a gente é tomado por uma raiva e que naquele momento, se nós tivermos a ocasião própria e o instrumento próprio, a gente pode fazer uma grande loucura, pode fazer uma grande besteira. Então a primeira verdade é essa: você tem limites. A segunda verdade é que só alguém fora de você pode te dar equilíbrio. Sim, se em um momento de forte emoção nós perdemos contato com o consciente, nós precisamos de alguém fora de nós para nos dar o controle. Porque o que nos dá o autocontrole é o consciente. E se você perder o contato com esse consciente, você precisa de alguém fora de você. E esse alguém é o Espírito
Santo de Deus. Só o Espírito de Deus pode nos dar aquele controle que nós precisamos. E olha só, uma coisa muito importante, é que para que o Espírito Santo de Deus habite em você, é preciso arrependimento e fé para perdão dos pecados e receber o Espírito Santo. Isso Pedro fala no sermão lá no dia do Pentecoste, em Atos capítulo 2, versículo 38, ele fala assim, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então você deve saber que o Espírito Santo não habita em todas as pessoas. Você deve saber que para que o Espírito Santo habite e então controle uma pessoa, essa pessoa precisa se arrepender e arrepender dos seus pecados e colocar a sua confiança na pessoa de Cristo Jesus, para que os pecados sejam perdoados e o Espírito Santo venha habitar em si. Então, para que a sua vida não seja estragada por você mesmo, receba o Espírito Santo, né? A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, versículo 23, que um dos aspectos do fruto do Espírito é domínio próprio, o autocontrole ou temperança. Então, como nós temos o dom, vou chamar de dom, né? Nós temos a capacidade de arruinar a nossa própria vida num momento de raiva, né? Falar coisas que não gostaríamos de ter falado, fazer coisas que nós não gostaríamos de ter feito. Nós precisamos de alguém fora de nós mesmos para nos dar esse equilíbrio. Aí vem a terceira verdade, é que emoções fora de controle podem arruinar uma vida. Saul quase arruinou a vida de Davi e a sua própria vida. Naquele momento, tomado de raiva, diz o texto, ele se levantou, pegou a lança enquanto Davi tocava a harpa, enquanto Davi não oferecia nenhum perigo, e ele disse: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes, ou seja, não foi somente uma vez que Saul lançou a lança sobre Davi, mas pelo menos por 2 vezes. Mas como Deus é soberano, Deus usou essa situação para o bem de Davi. Versículos 13 a 16 fala assim: pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000, ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Então, até essa situação, que foi uma situação que buscava a destruição de Davi, Deus usou para o bem de Davi. Você conhece alguém que estragou a vida por falta de controle nas suas emoções? Você conhece alguém? Ou você mesmo já teve a sua vida prejudicada por causa de falta de controle nas suas emoções? Você deve decidir se você vai ser dirigido por suas emoções ou vai ser dirigido por um Deus santo, justo e bom. Quando Pedro falou arrependei-vos, é assim: toma consciência de que você não dá conta, de que você não foi criado para viver com a sua própria força. Arrependa-se desse pecado de autossuficiência e renda-se ao Senhor Jesus, e os seus pecados serão perdoados e o Espírito Santo virá habitar em você. Então essa é uma decisão que você precisa tomar. Vai ser controlado pelas suas emoções ou vai ser controlado por um Deus santo, justo e bom? Se você quer se render ao Senhor, ore comigo agora. Vamos orar. Querido Deus, eu me apresento na tua presença como alguém que quer ser dirigido pelo Senhor. Eu sei que eu tenho a capacidade de destruir a minha própria vida se eu for dirigido pelas minhas emoções. Por isso eu abro mão do controle sobre a minha vida.
Eu reconheço Jesus Cristo como aquele que pagou o preço dos meus pecados. Eu peço que o Senhor me perdoe. E peço que o Espírito Santo do Senhor venha habitar em mim. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, querido, e que nós possamos nos encontrar no próximo trecho da jornada com Davi. Até lá.